É sempre um prazer nós estarmos juntos, já estava com saudade de vocês. Então, vamos continuar os nossos estudos. E como vocês passaram esse período de experiência? Eu falei para ele que agora não existe férias, existe experiência de estudo e experiência de pesquisa. E o que foi que vocês fizeram de bom em toda essa pesquisa, em todo esse estudo, todos esses 4 anos de estudo, passaram bem, solucionaram melhor, caminharam como gente grande, é isso daí. Então, a gente estuda para a gente caminhar com maior segurança, isso que é importante. Eu espero que vocês tenham caminhado. As minhas pesquisas que nós chamamos de férias, mas que são pesquisa, eu estudo, passo por várias experiências, então dou atenção às minhas experiências espirituais, o ataque, a ação dos meus inimigos, quer dizer, é algo assim, sempre extraordinário, sabe? Sempre esse período que eu estou estudando e aprendendo, eu sempre aprendo algo a mais, sempre, sempre, sempre. Recordando matéria, que o médium, a parte mais importante do médium é ele cuidar dele. Porque quando o médium fica doente, desvitalizado, ou enfermo, ou obsedado, ou desequilibrado, o médium tem dificuldade de manter o seu equilíbrio e de tomar conta do seu compromisso. Então, toda vez que nós estamos, de alguma forma, cansados, extenuados, devemos fechar todos os trabalhos, todos, sem exceção, da família, dos irmãos, da casa, dos compromissos, e cuidar de nós. Voltar as nossas equipes de trabalho para nós. Porque nós temos, nos períodos das nossas vidas, algumas situações em que elas retornam, principalmente a ação familiar. Quando nós pensamos, né, que passa aí um período que nós solucionamos aqueles problemas familiares de 30 anos atrás, 40, 10, 5, aquele problema ele pode retornar novamente, florar, como se fosse uma espia que alguém apertou ela, ela explode toda para cima. E assim são esses problemas familiares. Mas, à medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos compreendendo, se torna muito mais fácil. Talvez naqueles períodos de 30 anos atrás, 20, 10, nós não tínhamos o preparo que temos hoje. Então, nós tínhamos dificuldade, nós não conseguíamos realizar com êxito. Muita coisa ficou para trás. Mas também nós não conseguíamos assimilar todo um conhecimento para restaurar aquele equilíbrio. E hoje, à medida em que nós vamos estudando, a nossa mente começa a compreender melhor. A nossa mediunidade tem uma abertura muito mais extensa, eu digo, de evidência, de percepção, de análise, de observação. Então, nós somos capazes de ver, sentir e trabalhar nos nossos processos familiares, hoje, com maior eficiência de 10 anos atrás e até muito mais. Mas o que é interessante? Que aquilo que fica arquivado por 40 anos, 30 ou até mais, quando eles vêm à tona, eles voltam com os mesmos problemas, com as mesmas falas, com as mesmas conversas, com os mesmos ódios, com os mesmos desamores, com os mesmos desafetos, é como se guardasse no tempo e na memória. E isso, todo esse arquivo memória, ele acaba, de alguma forma, nos prejudicando. Embora esteja guardado numa gaveta,
mesmo guardado com toda aquela sujeira fluídica fechada, a hora que ele sai para fora, ele sai com toda a sua virose, todas as suas doenças, suas infecções, vem com todos os seus caracteres pesados e densos. Então, o médium, à medida em que ele vai crescendo, ele vai aprendendo que alguns momentos da nossa vida não estávamos prontos, nem aptos para solucionar aquele processo. Então, nós damos uma passadinha de água com açúcar, passamos um espanador e guardamos na gaveta no longo do tempo. E nós, médios, deveremos ficar felizes quando temos a oportunidade, nesta reencarnação, de colocar isso em pauta e de solucionar. Isso que é muito interessante. Então, agora, nos momentos de estudo e de pesquisa, nós observamos que temos muito maior capacidade de autolimpeza fluídica, do socorro dado aos espíritos. Nós podemos cuidar melhor da nossa saúde física e mental, mas é preciso que o médium pare e olhe para isso. Olhe pela sua necessidade, da sua própria libertação dele e da sua família. Quando eu estou falando de família, às vezes são dos nossos filhos, irmãos muito próximos. Estou falando de família, às vezes, distante, pode chegar também, não estou dizendo que não. Então, esse preparo técnico que nós devemos ter hoje para atender a nossa família, nós devemos trabalhar incessantemente, orar por nós, orar pela nossa equipe de trabalho, pedir que venham em nosso auxílio toda a nossa equipe de trabalho. Médium não pode esquecer dele. Porque se o médium estiver doente, estiver obsediado, o médium não trabalha. Todo médium sabe disso. Que o dia que ele está passado da cabeça, o dia que ele levanta com a pá virada, obsedado, ele não consegue fazer nada, nada dá certo. Parece que o mundo resolve cair tudo na sua cabeça. Então, nessas situações, médium tem que aprender a parar. Parar, se recompor, se refazer, reabastecer todo o seu sistema, colocar todas as energias curadoras em posição de trabalhos, energias ectoplasmáticas, sua equipe de trabalho tem que estar disponível. Às vezes, precisamos reorganizar o nosso sistema. O que é isso, Araci? Reorganizar o nosso sistema? Reorganizar o nosso sistema de trabalho, nossas equipes. Isso é fundamental. O novo programação, porque às vezes nós queremos ficar num processo antigo, parado, porque nós habituamos, aquilo virou hábito. Médio não pode, tá? Uma coisa que passa um longo tempo e ele não muda, ele não transforma. Ele tem que pôr um equilíbrio na sua equipe de trabalho, novos ajustes, novas dimensões, novas bacias, novo sistema para poder trabalhar. Então, o médio não pode ficar. Se aquele método não funciona, muda de método. Se você usar numa situação difícil, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está errada. Você dá um jeito, pergunta ao protetor o que é que está errado. O que é que você está fazendo de errado, o que é que tem que ter mudado. Porque às vezes nós acostumamos aquele sistema, né? Aquela batidinha, aquele trabalhinho. E às vezes nós mudamos de escala. E como que muda de escala? Todo médium muda de escala. Todo médium é promovido.
Médium que trabalha com garra, médium que trabalha com vontade, aqueles médium peitudo que chega e vai fazer, ele muda de escala. Porque ele termina, quando nós terminamos uma missão, recolhemos determinados espíritos familiares, ou que nós estamos compromissados, nós passamos por uma nova fase. Eu estou dizendo promoção, mas é mais ou menos isso, né? De soldado raso, a gente passa a caminhar ali do lado do soldado raso. Então, é isso daí. Então, nós somos promovidos para solucionar uma área maior, uma maior dimensão, maior proporção de trabalho. Então, o médium tem que se reorganizar novamente, perguntar às suas equipes de trabalho como realizar. Médium tem que conversar com seus protetores. Médium tem que perguntar e conversar com seus protetores. Porque são eles que vão dar a resposta mais correta. É a mesma forma que Kardec nos fala, quando nós sentimos mal, nós temos uma obsessão, uma fascinação, uma subjugação, nós temos que perguntar para o espírito, por quê? O que você quer? O que você precisa? Por que você está aqui? O que eu posso te ajudar? Então, o médium tem que aprender a perguntar. Por que você está aqui há tanto tempo? Por que você retornou? O que aconteceu? Porque a resposta mental, ela virá. Pode ser na hora e pode ser posterior também. Na hora você pergunta ao seu protetor, às vezes ele não te responde. Mas passado 15 minutos, até uma hora, um outro espaço, a resposta ela vem na sua mente. Por esta e por esta razão. Então, quando o médium não pergunta, não existe um crescimento da sua mediunidade. Então, o médium tem que questionar por que está acontecendo isso e por que eu posso melhorar o que está acontecendo, aonde que eu errei. Então, o médium tem que ter esse questionamento. Caso contrário, nós ficamos muito vulneráveis. Essa é uma das maiores dificuldades nossas. E às vezes nós queremos perguntar para outro médium, o que eu poderia ter fazer, como que eu... Mas o outro médium, ele vai ter que adivinhar ou entrar na sua aura espiritual para ele obter resposta. Já o seu protetor, seu espírito familiar, ele está dentro da sua casa, seu protetor está dentro da sua problemática, seu protetor está vivendo com você. Então, o médium tem que aprender a perguntar para a sua equipe de trabalho. Eu posso ir, eu posso isso aqui, por que isso aqui não está dando certo? Entender que, às vezes, o médium quer pôr uma equipe de trabalho para resolver, solucionar alguma coisa, e ela não vai solucionar. Porque não está na dimensão daquele espírito. Ele não está autorizado a fazer aquele trabalho. E a ordem dos espíritos é hierárquica. Nenhum passa na frente do outro. Todos recebem ordens disciplinares. O mundo espiritual é de alta disciplina. Então, existem os espíritos de maiores envergaduras para podermos realizar o trabalho. Então, nós devemos pedir, sim, para Deus, Jesus e toda essa ordem. Mas quando chega aqui embaixo, muitas vezes são as ordens dos espíritos que podem nos ajudar. E nós sabemos que espíritos bons,
justos e nobres, mudam as suas roupagens para vir nos ajudar. Usam outra roupagem para vir nos ajudar. Porque eles não podem vir trabalhar ao nosso lado com a sua luz. Eles vêm com uma roupagem de outras encarnações, de outras vidas, de outros trabalhos, que se ajusta ao perispírito para poder trabalhar. Por essa razão, o médium deve perguntar à sua equipe de trabalho qual é essa ordem que melhor pode me ajudar a atender esta minha dificuldade, quer ela física, quer ela emocional, quer ela voltada à sua mediunidade, quer a obsessão, a fascinação, a subjugação. Todos os nossos espíritos têm uma característica de trabalho e uma envergadura de trabalho. O médium é aquele que se predispõe na busca das energias superiores. O médium é aquele que traz a energia. O médium é aquele que traz as energias animais, a energia ectoplasmática, a energia das plantas. O médium dos minerais, o médium é aquele que ajunta, é aquele que aglomera, é aquele que traz o combustível para o trabalho. Então, através da prece, o médium traz todos os elementos necessários para poder trabalhar. Os espíritos não trabalham sem um médium intermediário. Ponha isso na sua cabeça. Aquela teoria deixa que os espíritos sabem e os espíritos vão falar, você esqueça essa teoria. Essa teoria não existe. Porque os espíritos só vão fazer aquilo que tiver no seu coração e na sua mente. Você vai ter que aliar o seu coração e a sua mente no seu objetivo. Porque se fosse para os nossos protetores fazer, o mundo já tinha solucionado. Não estaria essa desordem, nem esse desequilíbrio, nem essa coisa terrível que está no mundo da Terra. Você acha que não existe milhares, bilhões, uma quantidade imensurável de espíritos superiores? E por que eles não mudam a Terra? Porque eles não podem. Por que eles não podem? Porque a vontade é nossa, dos terráqueos moradores na Terra. É você que mora aqui, não são eles. Quem tem que pedir somos nós. A intervenção é nossa. Então, nós pedimos que eles intervenham e nós somos doadores e trabalhadores da nossa vontade para realizar esse conjunto de trabalho. É o mesmo que acontece com a família. A nossa família, a solução da nossa família está nos espíritos familiares. Então, às vezes, nós temos um equívoco. Queremos chamar Bezerra, Eurípides, aquele povo grande lá de cima. E os espíritos familiares é que têm o legado, a responsabilidade de cuidar da família. É como não tem como chamar um médico para fazer um trabalho rústico, porque essa não é a envergadura dele, ele trabalha com fluidos curadores. Então, médium tem que trabalhar com eficiência, com conhecimento, com sabedoria, aquilo que vai pedir para os espíritos para realizar com êxito. Então, quando nós não temos êxito naquilo que pedimos, porque está errado o nosso sistema,
Está errado a forma com que estamos aplicando o nosso trabalho. Nós podemos ficar perturbados 1 dia, 2 dias, 3 dias, até mais, porque a perturbação da obsessão, ela não sai assim. Eu estou falando como médium, porque eu sou. Eu sei o tamanho da perturbação quando ela vem até mim. Mas eu sei também que eu estou perturbada e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que orar, e que eu tenho que pedir por mim, e que eu tenho que resolver assim. Ou eu resolvo o Araci não faz mais nada, Araci não, é inútil, é improdutiva. Quando nós ficamos alienados, nós somos improdutivos, inertes. Nada conseguimos fazer e realizar. Então, esta minha proposta de observação e de análise, que o médium que cuida dele com muito carinho e muita atenção, ele não se deixa ficar obsediado. Porque a primeira envergadura que é da obsessão é ele fechar de qualquer outro trabalho que lhe tire energia. Porque os obsessores, eles vêm com um combate inteligente. Se pensar que os obsessores são burros, abestalhados, pode esquecer que eles não têm nada disso. Eles estudam, eles pesquisam, eles sabem a hora que você entra em casa, a hora que você acorda, a hora que você levanta, sabe o que quer deixar você sem dormir. Sabem das nossas vidas porque eles não têm nada para fazer e se ocupam na observação daquilo que eles querem chegar. E nós temos milhares de ocupações, filho, trabalho, vida, casa, família, nós temos uma multidão de ocupações. Mas nós temos que ter a observação e uma análise. Quando somos atacados, nós temos que pregar aquele ataque e tirar ele do nosso caminho, levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, o tempo que for. Só que médio, se nós não damos conta sozinha, chama uma amiga, chama um companheiro, chama alguém do seu grupo, chama alguém que você ama. Coloca a sua família para rezar junto com você. Põe esse povo para se mexer. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Todo mundo tem que aprender a orar. Porque se nós estamos pensando que nós médios vamos dar conta de toda a nossa família, nós não vamos. Nós não vamos. Isso não existe. Se uma mãe está pensando, eu vou rezar até o final da minha vida, vou deixar meu filho. Não, o karma dele, o compromisso dele, é dele. É dele. A mãe pode fazer o compromisso que é dela, mas não o que é dele, nem o que é da filha. Por isso, todo médium tem que rogar aos seus protetores que seus filhos cresçam, observam e desenvolvam as suas mediunidades, seus netos. Por quê? Porque eles vão precisar dessa potencialidade. A mediunidade é luz e essência nas nossas vidas. Quando nós compreendermos a importância da mediunidade na nossa vida, nós vamos começar a fazer com que as pessoas cuidem das mediunidades dela. É o que eu estou fazendo hoje. Eu sei a importância da minha mediunidade na minha vida. Que eu seria eu sem ela. Como eu andaria? Estaria toda obsedada e talvez nem existisse mais. Já estava mortinha da Silva. Porque obsedada, você sabe que não é fácil viver obsedada. Então, aprender a sair da obsessão. Aprender a cuidar de nós. Desenvolver esse potencial numa escala maior que nós pudermos desenvolver.
Porque nós sabemos que vamos retornar aqui para iniciar novamente aquilo que paramos. Isso que é doutrina espírita. Qual é a ciência espírita? É o estudo da vida após a morte. Como vivem os espíritos após a morte? O que que faz? Por que que muitas religiões são contra a doutrina dos espíritos e a manifestação dos espíritos? Porque contradiz algumas bases de algumas religiões. Quando ela é capaz de dizer que, se você for daquela religião, você vai para o céu, ou daquela religião você se salva. Aí aparece o médium e recebe aquele espírito, o espírito fala que ele não está bem. Que aquela religião não o levou para o céu e ele não encontrou a paz que ele queria. Então, a doutrina espírita tem muitos inimigos. Adversários tenazes. Inimigos grandiosos. Desde a época de Kardec até o dia de hoje. Então, nós médios temos inimigos. Inimigos, sim. Não adianta o médico falar assim, eu sou bonzinho, eu sou bonitinho, eu não faço mal para ninguém. Isso pouco importa para os espíritos. Eles querem é te impedir. Você tem que parar de falar, você tem que parar de rezar, você tem que parar de incomodar o que eles estão fazendo de ruim. Então, eles vão agir em todos os sentidos. E quando esses espíritos maus e perversos não conseguem dominar a nós, eles adentram a nossa família. Vão atingir nossos filhos. Vão atingir nossos netos. Vão causar danos materiais. Aí eles começam a pôr fogo em tudo, começam a quebrar tudo, começam a arrebentar carro. E eles fazem a maior folia possível para nos impedir de fazer determinadas coisas. Agora, o médium, que ele tem consciência de que pode existir esse ataque, ele está de alerta. E a sua equipe de trabalho está em guarda 24 horas. É que eu digo. Estamos em alerta vermelho 24 horas. A equipe está em dimensão máxima de trabalho. Hora que sai uma equipe, entra outra. Porque nós não podemos ficar sozinhos. Então, esses ataques, às vezes, vêm de vez em quando, e às vezes são mais próximos. Quanto maior a necessidade da nossa família, quanto maior a dor e que você quer tirar a dor, quer tirar a desgraça, você quer tirar o sofrimento até de você, começa um ataque de impedimento você para rezar. O ataque em todo sentido, de você ir no centro, de você preparar a aula, de você não dar aula, de você ficar triste, de você ficar cansada, de você não quer nada com nada, de você não quero mais saber de nada disso. É mais ou menos assim que acontece. Só que médio tem que saber que quando isso acontece, ele está obsedado. Tem que saber, a hora que ele esmorece, não quer mais subir no cavalo chutro, é porque ele está bem obsedado. Porque a hora que ele está bom, ele faz o cavalo parar na frente dele e ele sobe no arreio mesmo e não brinca em serviço. Então, é isso daí. Médium tem que saber que existe ataque. E esse ataque, que parecia que estava camuflado, ele levanta. Ele levanta. E, às vezes, naquele período, foi um ataque, mas os espíritos guardaram ele. E ele pode voltar agora que você está melhor. Então, todo ataque, ele vai e ele volta até que nós damos um final, correto? Acabamos, exterminamos
os locais de ataque. Essa que é a nossa realidade. Enquanto a gente só pôr uma tampa, a hora que ferve demais o caldeirão, a tampa cai e começa a entornar tudo para fora. Então, o médium tem que estar atento. Principalmente vocês que aqui estão num quarto ciclo, que precisam cuidar de vocês, precisam cuidar da vossa família. Isso é fundamental, cuidarem de vocês. Com garra, com coragem, abnegação, luta e trabalho. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Como foi as férias? Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Bom, essas férias foram maravilhosas porque nós continuamos o trabalho. Continuamos a atividade, mas a gente sempre dá uma, sabe, não dúvida, a gente, sabe, de repente não quer acreditar numa circunstância. Já 3 vezes, ó, eu devia de me acordar, né? 3 vezes que me aconteceu. As entidades me jogaram no pronto-socorro 3 vezes. Com o quê? Simplesmente com a pressão arterial. 2 vezes que eu fui até o pronto-socorro foi até interessante. Passei pelo procedimento, o médico estava demorando muito. Eu pedi para o enfermeiro, ó, mede minha pressão de novo, que se estiver bem, eu vou embora, porque eu não vou aguardar mais. Meia-noite, 1 hora, você ficar parado lá, né? Vim. Uma quinta-feira que nós estávamos em trabalho desobsessivo. Olha, veja bem, quando começou, sabe, eu fiz a abertura, quando começou a explanação do evangelho, veio, isso foi uma outra vez, veio uma onda tão forte, que eu comecei a ficar num sufoco tão grande, eu falei, puxa vida. Aí depois eu estava pensando, estou num trabalho desobsessivo, a entidade vem e faz isso, o que será que eu estou fazendo de errado? Será que é em vigilância? Será que eu não estou orando o suficiente? Me jogou no pronto-socorro de novo, com 19 de pressão. Chegando lá, a pressão vai. Pá, 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 pá. Por quê? Para me tirar do trabalho, para que eu possa, então, dizer, eu estou fragilizado. Agora, quando acontece isso agora, quer dizer, aprendi, né? Eu não espero muito tempo. Eu já vou para o meu cantinho, já evoco a minha equipe de trabalho e já encaminho a entidade. Peço para a minha equipe trabalhar toda essa questão. Acredite, na mesma hora começa a melhorar, sabe, dar aquela paz, aquela tranquilidade. E eu estou fazendo agora uma coisa diferente. Não sei se eu posso falar, mas assim, eu estou fazendo uma expansão da minha estática, uma expansão da minha energia material para fora do meu corpo, fazendo uma aura material. Estou criando sobre o meu coronário uma bola de fogo. E engraçado que quando eu começo a fazer a projeção da bola, a minha mão esquenta e a cabeça esquenta mesmo. Eu tenho certeza que a bola de proteção está ali. Então, eu peço 24 horas por dia essa proteção. Está melhorando. Ora, então eu falei, puxa vida, é falta de atenção. Mas a experiência que a gente tem é essa. Olha, o médium, como você fala, Laci, o médium ele é sediado 24 horas por dia. Eu costumo dizer, quando eu estou assim, por exemplo, em casa aqui, pensando, cantando, fazendo alguma coisa, eu falo para mim mesmo, você está sendo filmado, você está sendo observado. Mudo completamente o meu, sabe, o meu momento. É até interessante isso aí. Eu acho que, não sei,
Acho não. O mentor diz, olha, você está sendo filmado. Cuidado, você está sendo filmado. Quer dizer, aquilo vem nitidamente. Você está sendo filmado. Quando eu saio, eu não sei, se alguém me ver na rua, vai pensar que eu estou meio, sabe, meio zureta. Porque, de repente, quando você vai no lugar, como você mesmo disse, você vai no mercado, vai numa padaria, tal, isso, aquilo, você é assediado pela entidade. De repente, eu sinto aquele cansaço, aquela coisa toda, eu falei, não era para estar assim. Eu começo a conversar sozinho, faço uma prece e começo a conversar sozinho. Isso já aconteceu umas 4, 5 vezes. Começo a conversar sozinho, encaminho a entidade. Quem me vê falando sozinho na rua, esse velho tá louco. Esse velho tá meio atrapalhado, né? Mas dá certo. Até aquele caminhar que você vem, que começa a arriar, dá aquele cansaço. Fala, pô, não sou eu, nossa. Então eu começo a trabalhar mentalmente, falando em voz audível, né? Fazendo a prece e encaminhando a entidade. Melhora na hora aquele cansaço das pernas. Então, para mim, é uma experiência assim, fantástica, porque a gente está começando a trabalhar mais com a mente. Trabalhar com a mente e saber, olha, ter a certeza absoluta que a gente não está sozinho. Dentro de casa, na rua, em qualquer lugar, estamos assediados. Então, por isso, é a experiência que a gente tem. Essas férias foram maravilhosas, mas foi muito bom as explicações que você coloca, é precisa, é coisa muito séria, coisa muito objetiva, e a gente se sente mais seguro com toda essa forma de você agir, né? Mas foi muito bom, é experiência, né? Com Obrigado. certeza, com certeza. Então, mais uma lembrança que para nós socorrer os espíritos não tem lugar, não tem hora, é qualquer momento, em qualquer lugar, não tem dia da semana, não tem dia do mês, nem lua cheia, nem lua minguante. Para o socorro dos espíritos é a qualquer momento e a qualquer hora. Então, se nós estivermos dirigindo um carro, é um momento de chuva, eu preciso de atenção no volante, eu vou falar, minha equipe tem esse espírito até que eu possa cuidar dele. Se eu estiver trabalhando com uma serra e eu preciso trabalhar com ela, então eu não posso desvirtuar minha mente para prestar um socorro e tirar minha atenção da serra. Então, nesses momentos, o médium pede que a entidade retenha até que ele esteja um momento propício. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns, quando Kardec coloca os espíritos, que o médium deve socorrer no momento propício. Então, não tem isso, é na sexta-feira, é na quarta, é no sábado. Não, é qualquer hora. O que você não pode deixar é de socorrer a entidade de maneira enérgica e momentânea, rápida. Agora, se for uma entidade mais agressiva, aí você vai precisar sentar na sua cadeirinha, vai ter maior concentração, toda a equipe em posicionamento para você socorrer a entidade. Então, existem entidades sofredoras, brincalhonas, zombeteiras, desocupadas, vazias, inúteis, e existem os obsessores, os espíritos maus. Então, o médium tem que saber que a qualquer hora e qualquer momento é bom, porque os espíritos nos atacam dentro da nossa casa, na hora de dormir, atacam a qualquer momento, então eles já estão dentro da nossa casa, já estão dentro das nossas problemáticas. Então, é isso que médium tem que atender. Ele não pode pensar assim, eu vou atender na sexta-feira, porque essa semana agora é de lua minguante, eu não posso atender. Isso não existe. É agora, é agora que eu preciso, é agora. Então, nós só deixamos de atender os espíritos em estado em que é perigoso o nosso bem-estar físico e emocional. Correto? Sempre o físico e o emocional tem que ser cuidadoso. Fora disso, dentro da sua casa, é o nosso grande espaço físico de trabalhos espirituais.
É melhor confiar na nossa casa, na nossa equipe familiar, dentro do nosso lar, do que um local onde a equipe não seja homogênea, aonde os grupos não são homogêneos. Mas nós devemos trabalhar no sentido de ajudar a todos, a todos. Nós espíritas não fazemos diferenciação disto ou daquilo. Nós somos trabalhadores da última hora. Mas quando se refere a nós devemos dar o maior cuidado e o maior zelo pelo nosso bem-estar físico, moral e espiritual. Isso é fundamental. Muito bem. Nós devemos lembrar que médium precisa buscar energias de Deus. Não tem como trabalhar sem a partícula divina. Não existe, dentro da doutrina dos espíritos, um médium abrir um trabalho sem voltar a Deus, ao Criador. A primeira pergunta do livro dos Espíritos: quem é Deus? Todas as preces feitas, que estão lá gravadas nos livros básicos, todos começam em nome de Deus. Todas. Então, o médium deve iniciar o seu trabalho em nome do Criador. Deve rogar o grande auxílio cósmico, de todo esse fluido cósmico, para que ele possa trabalhar. Deve pedir ao grande mestre Jesus as ordens crísticas aos consoladores, a sua equipe de trabalho. Médium precisa trabalhar com alta precisão, ter o conhecimento da sua escala. A hora que ele vai trabalhar, a sua escala mental da sua equipe de trabalho tem que estar com ele. A única coisa que eu vou mudar é a ordem das nossas bacias. A ordem das nossas bacias, ok? Então, eu iniciava com os espíritos, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção e a lama astral. Agora eu vou inverter. Vou iniciar na lama astral, a redenção, a regeneração e posterior, a última, por ser mais leve. Então, nós vamos começar os nossos trabalhos, a nossa prece, buscando primeiro retirar a densidade que está próxima de nós, todas as nossas bacias mais densas, mais difíceis, para trazer essa ordem mais leve, mais sutil, da bacia das almas, da consolação, para podermos trabalhar com os fluidos curadores e benévolos, para poder auxiliar com os fluidos de cura e de bem-estar. Então, só isso. Vamos iniciar um trabalho mais denso e subir para a leveza do fluido espiritual, certo? Porque eu sempre fiz o inverso. Só que o que nos causa? Causa que quando nós terminamos, nós ainda estamos envolvidos com aquele fluido mais denso para encerrar o trabalho. Então, vamos inverter, começa pela sujeira mais densa e vai subindo e elevando nossas vibrações para sutis, para poder fazer um trabalho de cura posterior, de vibração salutares sobre a nossa família. Certo? Ficamos entendidos? Então, tá ok. Eleve o seu pensamento a Deus, nosso Pai. Vá ao universo e deixe-se envolver por toda essa energia cósmica, por todo esse fluido elementar, absorvendo toda essa energia ectoplasmática, trazendo toda a energia para te fortalecer perispiritualmente, para fortalecer o seu duplo etéreo, para fortalecer o seu corpo físico. Deixe que essa energia solar, esse vento solar, essa energia maior, possa te envolver o seu espírito,
E rogue neste momento a esse Pai de amor, a esse Pai de misericórdia, a esse Criador de bondade infinita, que permita neste momento que este fluido te ilumine, te fortaleça, que essa energia crie esse templo de amor, esse templo de luz. Rogue ao grande Mestre Jesus, rogue neste momento a toda a ordem crística, a todos esses espíritos trabalhadores da seara do Cristo, que permita que venha derramar sobre cada um de nós esse fluido para fortalecer, para amparar. Rogue neste momento a todos os anjos, aos arcanjos, rogue ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Rafael, Gabriel, Uriel, Ismael, rogue neste momento todo amparo, peça neste momento às falanges consoladoras, a todos os consoladores, a todos os divulgadores da doutrina dos Espíritos, que possam te envolver, possam restabelecer todas as energias, todo o seu fluido vital, toda essa energia que às vezes nós perdemos. Rogue neste momento a força dos seus ancestrais. Chame e evoque toda essa falange dos seus ancestrais, da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas. Chame todas as equipes espirituais, trabalhadoras de Maria. Chame as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Joana d'Arc, de São Jorge. Chame todas as suas equipes familiares, chame todos esses abnegados familiares para te auxiliar, para te fortalecer. Chame nesse momento toda a sua equipe de guarda e retaguarda. Chame nesse momento e se coloque ao trabalho de socorro, ao trabalho de auxílio, de amparo. E abra nesse momento toda essa bacia, a bacia das almas. Abra nesse momento a lama astral. Abra e que venha com este fogo etéreo, essa lama incandescente. Abra a redenção, abra a regeneração, a consolação. E neste momento rogue a sua equipe espiritual, rogue para puxar todos esses espíritos indolentes, todos esses obsessores, todos os rivais, todos os adversários, todos esses espíritos que vêm do passado, de vidas passadas, para te cobrar o seu passado tenebroso. Chame toda a sua equipe e peça para puxar para dentro da lama astral toda essa energia de ódio, todas as maldições, todos os encantamentos, todo esse fluido que machuca, que fere. Puxe toda essa energia, todo esse fluido e peça para desmaterializar, desimantar. Puxe toda a magia negra, puxe todos esses magos, esses feiticeiros, essas bruxas, todos esses médios que usavam todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, que utilizavam todas as energias da terra
todas as energias da água, todas as energias do ar, todas as energias do fogo, e manta esse fogo etéreo a 100 mil graus nessa lama astral, e puxe todos os trabalhos, puxe todas as suas demandas, todas as suas mandingas, tudo quando você usou e hoje, pela lei de causa e efeito, você sofre as traições, as maldades, as investidas do mal, investida dos espíritos orgulhosos, invejosos, traidores, de toda maldade que ora nós praticamos em vidas passadas, de todos os nossos inimigos, de todos os nossos obsessores, de todos os traidores, de todos os orgulhosos, de todos aqueles que foram machucados, feridos, ou aqueles que nos feriram e que hoje são os nossos inimigos. Puxe para dentro dessa lama, deixa essa lama num fogo etéreo, deixa esse fogo queimar, desmaterializar, desimantar. Puxe você também, peça para esse fogo, peça que o seu corpo material, espiritual, o duplo etéreo, se torne esse fogo para desmanchar, dissolver, desmaterializar todas as formas, todos os desejos, todas as cumplicidades, todas as traições, todas as investidas, todas as magias, todas as feitiçarias. Puxe e peça para desintegrar, para exterminar todo este mal, a exterminar toda essa maldade. Puxe o seu lar. Se você estiver sofrendo a investida desses obsessores, desses rivais, puxe todos esses espíritos para dentro dessa lama astral. Puxe esses espíritos para dentro da redenção, esses desequilibrados, caídos, cansados. Puxe esses espíritos perdidos, esses espíritos loucos, desvairidos, todos esses espíritos que sofreram torturas. Puxe todas essas entidades, desvincule de você, desvincule desses espíritos todo o mal, todo o ódio, toda a raiva, toda a maldade, tudo aquilo que está investindo na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida enfim, no seu lar, nos seus filhos. Peça neste momento a sua equipe espiritual que traga os raios desintegradores. Peça neste momento a toda a sua equipe, vista-se como cavaleiro branco, ponha as suas armaduras, pegue a sua flecha, pegue o seu arco, o seu escudo e neste momento a sua espada e vai cortando, quebrando, arrebentando. Puxe-se, vista com o cavaleiro vermelho e traga a sua espada de fogo para desmaterializar todas as maldades, todas as demandas, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer desejo, todo e qualquer fechamento da tua vida, tudo que quer te levar à queda, à falência moral, espiritual, profissional, financeira. Peça que sejam cortados todos os elos, desintegrado. Vista-se com a vestimenta do cavaleiro negro, justiceiro, que a espada venha dissolver todas as amarras, todos os nós, todas as correntes, todos os desejos humanos, todos os desejos espirituais. Vista-se com o cavaleiro amarelo e puxe os raios, puxe que essa espada justiceira vai quebrando, vai desintegrando do seu lar, passe essa espada dos cavaleiros por todo o seu lar, por todos os seus filhos, pelos seus entes queridos, e corte todos os elos, todos os ranços do passado, todas as maldições que porventura você vem trazendo já de várias e várias reencarnações.
Diga, meus benfeitores, desintegra todo o mal, desintegra as maldições, os encantamentos, as magias, as feitiçarias, desintegra, extermina todo este mal. Permita neste momento que eu me liberte para que eu possa cumprir a minha lei de causa e efeito, para que eu possa cumprir o meu projeto reencarnatório. Rogo neste momento o recolhimento de todos os doentes, os cansados, os oprimidos, para dentro da regeneração, da consolação, de todos esses recém-desencarnados, que vêm até mim buscando socorro. Misericórdia, meu Deus, eu te rogo neste momento, por todos os meus familiares, por todos aqueles que partiram, e ainda, Senhor, sofre no mundo dos espíritos, que eles sejam auxiliados, trazidos para dentro dessa lama astral, trazidos para dentro da redenção, da regeneração e da consolação, desvinculando de mim, Senhor, desvinculando de todos os males, libertando a eles e a mim, Senhor. Eu rogo neste momento, ó Pai de infinita luz, eu rogo neste momento que caia, Senhor, essa chuva de raios. Vai, Senhor, separando todo o joio do trigo, Senhor. Vai separando e desintegrando toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a calúnia, toda a difamação, todas as fofocas, todas as irradiações humanas, todas as irradiações espirituais, Senhor. Liberta-nos, ó Pai misericordioso, e rogo nesse momento a força das águas, rogo a força dos mares, Senhor, desses espíritos trabalhadores com essa energia, que vai, Senhor, trazendo essa força como uma tsunami para dentro da lama astral, Senhor, para dentro da redenção, da regeneração e da consolação, limpando, higienizando, desmagnetizando, desconsagrando, Senhor, exterminando todos os vírus, todas as bactérias espirituais e físicas, Senhor, passando pelos nossos corpos materiais e nos desintoxicando, Senhor, desintoxicando todas as células, todo, Senhor, que envolve o nosso corpo físico, desintoxicando todos os perispíritos, os pretérios, trazendo à luz o entendimento a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Misericórdia que essa água, Senhor, traga a transmutação do perispírito, que comece a modificação, Senhor, tirando todo o mal, Senhor, e fazendo a transmutação para o bem, Senhor, trazendo o arrependimento, trazendo a luz, trazendo a paz, a harmonia, trazendo a partícula divina, que esta água, Senhor, transforme todos os espíritos, todos os encarnados, Senhor, que venha as águas medicinais, que venha a força dos rios, das cachoeiras, que venha a força, Senhor, trazendo todo o entendimento, trazendo a tranquilidade, a paz, Senhor. Rogo, ó Pai misericordioso, todo o socorro de todos os espíritos, Senhor, de todos esses nossos irmãos, e rogo nesse momento as falanges de Poseidon, as falanges benfeitoras de Pai Jung de Aranda, de Mãe Menininha do Gandoá, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, do nosso querido Chico, que neste momento venha as falanges de Maria para socorrer todos esses espíritos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, às clínicas de recuperação, aos presídios educativos, que todos sejam socorridos, que todos sejam amparados, Senhor. Rogo por todos os místicos, Senhor, por todos os esotéricos, pelos católicos, pelos evangélicos. Rogo nesse momento a Maria Santíssima que recolha
todos esses nossos irmãos, por todos os ateus, por todos aqueles, Senhor, que estão cansados, caídos, oprimidos, que não acreditam no Criador, que eles sejam recolhidos, por todos os inimigos da doutrina dos Espíritos. Eu rogo as falanges de Paulo de Tarso, recolhendo todas essas entidades, recolhendo todos os inimigos do cristianismo, todos os inimigos da doutrina dos Espíritos, que sejam recolhidos, amparados, orientados, instruídos nas colônias espirituais, Senhor, que recebam a luz de Deus, a luz do Criador, a luz do Cristo, Senhor, e despertem para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, Senhor. Misericórdia, Senhor, e neste momento eu rogo, Senhor, permissão para fecharmos, Senhor, a nossa bacia, a bacia, Senhor, das almas, fechar a lama astral, fechar a redenção, a regeneração e a consolação. E neste momento, Pai de infinita de bondade e de luz, eu volto a ti com a minha equipe espiritual para vos agradecer todo o amparo, toda a proteção, toda a luz, todo o entendimento. Rogo toda a sua bênção, Senhor, que nos ilumine, que ilumine os nossos lares, que ilumine os nossos entes queridos, que traga, Senhor, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, que traga os fluidos curadores, calmantes e pacificadores, que nos envolva, que nos oriente, que nos instrua, Senhor, que nos traga sabedoria. Pai de infinita bondade, obrigado por tudo quanto nos deste. Obrigado, Jesus, cubra-nos com o seu manto de luz. Obrigado, Mãe Santíssima, ilumina-nos e cubra com o seu manto sagrado. E assim, Pai de infinita bondade, agradecidos somos pela oportunidade da vida, de aqui estarmos nesse grande hospital, nessa grande escola, Senhor, de aprendizado, Senhor, recuperando as nossas forças, aprendendo, Senhor, para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Obrigado, Senhor, e que a sua paz, o seu imenso amor caia sobre todos os lares, sobre todos os nossos companheiros e companheiras, Senhor. Que a luz do seu amor nos envolva agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.